Hoje nós vamos trabalhar com a competência 4, né? A competência 4 vai tratar do estudo das formas de promover a educação do usuário e a realização de atividades culturais. Então, para quem trabalha com biblioteca ou qualquer outra unidade de informação, isso é um tema bastante próximo. Então, tanto a questão da educação do usuário, né, quanto a questão dessa promoção de atividades culturais. Mas em que nível isso pode ocorrer? De que forma nós que trabalhamos atendendo os usuários, de que forma a gente pode fazer trabalhar para que o processo de educação do usuário aconteça, né? Então, tem um autor, né, Beluso, ela diz o seguinte, que o processo pelo qual o usuário interioriza comportamentos adequados com relação ao uso da biblioteca e desenvolve habilidade de interação permanente com os sistemas de informação. É assim que ela considera o que é educação do usuário, né? Então, as bibliotecas, ao desenvolver as atividades de educação e estudo de usuários, elas objetivam prover as competências e informação necessárias para que os usuários possam conseguir o maior grau possível de autonomia na realização de suas pesquisas e uso da biblioteca. Então, na verdade, seria assim, aquele tempinho que você perde hoje para você ganhar imensamente amanhã. Até porque, normalmente, os nossos usuários, quando passam por esse processo de treinamento, enfim, eles se tornam, em sua grande maioria, agentes multiplicadores. Até porque é aquela experiência de você mostrar para o seu colega que você sabe. Então, para eles, esse conhecimento que vai contribuir para que ele tenha autonomia é interessante, porque você passa por essa etapa hoje e amanhã você vê, né, o próprio usuário agindo assim. Então, a educação de usuários, na verdade, ela consiste em estabelecer mecanismos para conhecer melhor os usuários que fazem uso da biblioteca ou da unidade de informação. Então, de que forma esse processo iria acontecer? Então, em algumas instituições é comum você ver que são criados programas de educação do usuário, né, como um serviço de orientação e uso da informação. Então, é criado, então, de repente, um espaço, né, que possa ser promovido, né, um espaço de formação para o desenvolvimento de competências e habilidades informacionais e tecnológicas dos usuários. Então, com o avanço tecnológico, né, com as tecnologias de informação e comunicação que surgem a cada momento, cada vez mais as bibliotecas precisam estar preparadas, né, para usar essas tecnologias e, ao mesmo tempo, para passar essas tecnologias para que o usuário possa utilizá-las. Então, alguns serviços utilizados pelas bibliotecas, eles estão voltados para realizar a promoção de educação dos usuários. Então, que serviços são comuns e que as bibliotecas ou unidades podem fazer? Então, por exemplo, elas podem criar o que nós chamamos de folhetos informativos. Então, o que seriam esses folhetos informativos? Então, são folhetos que, na maioria das vezes, eles trazem informações de forma geral, né, sobre a biblioteca. Então, são folhetos que informam as condições de acesso, a localização, os horários, os serviços e os regulamentos. Então, a exemplo, deixa eu tentar ver se eu consigo passar para vocês um exemplo específico. Aqui é um folder, né, um folder de uma biblioteca, e nesse folder a biblioteca tenta passar informações sobre áreas do conhecimento, a questão do cadastramento, com relação à consulta, empréstimo, renovação, multas, enfim, e algum aviso, enfim, histórico da biblioteca. Na verdade, é um folheto informativo, onde é possível passar informações gerais sobre a biblioteca. Então, a gente chamaria isso, então, de folhetos informativos. Mas existem também os folhetos específicos, ou seja, a biblioteca poderia fazer um folheto para uma determinada seção. Não na biblioteca como um todo, mas ela tem, por exemplo, uma seção de obra rara. Então, ela poderia fazer um folheto explicando como é que aquelas obras podem ser consultadas, que tipo de equipamento é necessário para manuseá-la, se pode manuseá-la, quais seriam essas obras. Então, são folhetos bem específicos. E esses folhetos,
na verdade, boa parte das bibliotecas hoje utilizam da internet, né? Utilizam da web para fazer esse tipo montar esse tipo de material. Ou seja, as próprias homepages já dariam conta disso. Mas em alguns momentos é importante que você ainda lance mão desse recurso para fazer com que o usuário tenha essa informação. Então, tem um recurso que você pode utilizar também, que seriam as visitas guiadas da biblioteca. Então, as visitas guiadas, elas podem ser feitas através de recursos, por exemplo, como um PowerPoint. Você poderia colocar essas informações e aí em uma aula ou em algum momento, em alguma disciplina, você poderia chegar e informar. Mas essas visitas poderiam ser feitas também de forma virtual. Então, hoje você consegue visitar museus de forma virtual, então por que não visitar a biblioteca virtualmente também? Ou, de repente, essas visitas poderiam estar associadas à questão de trazer o público ou a comunidade para conhecer aquele espaço. Então, poderia ser uma visita guiada realmente, onde você vai apresentando os espaços, os ambientes da biblioteca e informando sobre os serviços que estão ali disponíveis. Temos também os vídeos instrucionais, que hoje é muito comum você identificar em algumas bibliotecas já TVs, né, com tutoriais fixos, onde alguns fixos, outros não, tutoriais que vão passando para os usuários informações que vão deixando ele atualizado. Então, esses tutoriais poderiam falar sobre alguma base de dados ou algum treinamento, ou poderiam falar sobre alguma atividade que a biblioteca está promovendo ou vai promover. Então, os tutoriais funcionam muito bem, dão conta disso e podem ser amplamente utilizado pelas bibliotecas como um serviço de promoção de educação dos usuários. Existem também os cursos de formação de usuário. Esses cursos poderiam ser feitos para que ele utilize determinada base de dados, ou de repente um curso ou uma oficina sobre normalização de documentos, ou elaboração de trabalhos acadêmicos. Então, todos esses cursos de formação que são oferecidos fazem com que você vá dando ao usuário competência, né, para que ele possa utilizar bem aquelas fontes e ele possa realmente conseguir essa autonomia, né, que ele realmente precisa, né. Então, você também pode elaborar algum trabalho em cima de marketing, fazer marketing de serviços. Você, para isso, pode utilizar banners, você pode utilizar marcador de livros, ou você pode utilizar adesivos, enfim, de repente, por exemplo, você pode utilizar uma sacola ecológica e usar alguma logomarca, alguma coisa que divulgue o serviço que a biblioteca oferece, enfim. Existe uma série de ferramentas, vamos dizer, que você pode utilizar, né, para fazer e divulgar, né, a biblioteca utilizando essa opção. Existem também os guias de seção. Então, de repente, os guias de seção são utilizados para você divulgar melhor algum dado relativo àquela seção. Por exemplo, tipo de usuários, normas, as coleções que existem ali. Enfim, ele é muito parecido com a questão do folheto informativo, o guia de seção. A gente também pode identificar, de repente, guias de uso dos produtos. Então, de repente, você pode ter um guia que informa como utilizar uma determinada base de dados. Então, por exemplo, a gente teria aqui um guia, né, de uma base de dados, um guia do usuário. Então, de repente, é um guia bem rápido, foi feito para divulgar como essa base de dados funciona. Então, se de repente a biblioteca tem uma base de dados, tem um produto que quer divulgar, ela pode montar um guia específico sobre isso. Hoje você já encontra muitos modelos prontos que você pode, a partir daí, sair aperfeiçoando e trazendo para a sua realidade. Então, nós temos também guias de uso de obras específicas. Então, por exemplo, hoje talvez não seja muito comum, mas em algum momento já foi. Então, havia obras de referência que elas eram complexas de serem utilizadas. Então, eram criados guias para que ensinasse como você manusear aquela obra, você poder utilizar bem melhor. Então, temos também os boletins bibliográficos, né, e os guias de leitura. Então, esses boletins poderiam ser temáticos, né, de alguma obra, de alguma obra que você tem na coleção. Então, de repente, você poderia fazer um boletim, sei lá, sobre um determinado autor que você tem sobre ele e fazer até umas fichas de leitura, alguns guias, dar umas dicas de leitura.
E de repente, por exemplo, numa biblioteca escolar ou pública, isso poderia ser muito interessante. Então, de repente, isso daria, vamos dizer assim, uma mexida com a coleção, né? Uma dinamizada. Então, você pode criar um boletim sobre tudo que você tem, de repente, sobre Manuel Bandeira na sua biblioteca. E fazer algumas recomendações, algumas sinopses sobre alguma obra que ele tem e divulgar isso. De repente, isso pode servir porque, de repente, é a semana daquele autor, ou está próximo, enfim. Mas é um material que pode fazer com que a sua coleção tenha uma dinamizada e um maior acesso. Temos também como outro serviço de promoção da educação dos usuários os boletins de aquisições, que são aqueles boletins sobre o material novo que chega na biblioteca e que, como a gente já falou numa competência anterior, seriam os alertas bibliográficos, onde você informa o que chegou de novo. Poderíamos também fazer algum material que seria uma seleção de obras. De repente você poderia oferecer, sei lá, crítica de obras ou novidades editoriais, enfim, é outro tipo de material que pode ser feito. Exposição de novidades, que seria um catálogo, de repente, sobre o que tem de novo, né? Normalmente essa exposição acontece em termos do ponto de vista físico, pode acontecer em estantes, enfim, coisas desse tipo, estantes expositoras. Mas se a gente for pensar na exposição de novidades, você pode utilizar as redes sociais, você pode utilizar o Facebook para divulgar o que você recebeu de novo, você pode utilizar a própria homepage para você divulgar o material que você tem de novo. Enfim, existem ferramentas hoje que faz com que você divulgue realmente aquilo que você tem, né? E que você possa também fazer com que o usuário também aprenda a utilizar. A gente também tem a exposição bibliográfica, a gente já viu um pouco sobre isso, os cursos especializados de formação de usuários. Então tem aqueles cursos de base de dados, são cursos mais longos, ou cursos para ele aprender a utilizar um determinado software que a biblioteca tenha, ou uma capacitação para utilizar, enfim, quanto a um trabalho científico que ele quer fazer, ele quer utilizar as normas da ABNT, ele precisa ter mais informações, então pode ser feito um curso voltado só para isso, tá? Pode também trabalhar com a questão dos incentivos à leitura, né? Trabalho de incentivos à leitura, e principalmente a questão da extensão bibliotecária, que seria aqueles trabalhos que o bibliotecário pode fazer de extensão. Aí ele trabalharia junto à comunidade, né? Que ele, sei lá, que estiver no entorno da biblioteca, ele pode fazer o trabalho de extensão, de repente trazendo, por exemplo, autores, fazendo uma apresentação teatral, enfim, trazendo outros elementos que possam também ajudar na divulgação, né? E de forma que realmente a biblioteca possa ser conhecida. Dentro da educação de usuário, a gente também tem a questão da orientação à pesquisa, que vocês vão ver melhor isso no caderno que vocês têm. Mas, de qualquer forma, deixo aqui para vocês algumas dicas quando vocês forem montar essa estrutura, né, com relação à pesquisa, que seria ter o cuidado para evitar erros de português, né? Normalmente isso gera fracasso nos resultados. Tentar colocar, dependendo de onde você, que buscador, utilizar o termo entre aspas, porque de alguma forma ajuda a filtrar em algumas bases de dados, e citar sempre a fonte de pesquisa e o site no qual você fez aquela pesquisa. Uma outra atividade dentro da educação de usuários, que a gente estava vendo ali nos guias que são feitos, é a questão da ação cultural. Aí, por que a ação cultural ela ocorre nas bibliotecas? A ideia é dinamizar a mediação da informação e do conhecimento nos diversos atores sociais. Ou seja, é preciso que as pessoas que trabalham na biblioteca estejam prontos para desenvolver ações culturais de acordo com a área que a biblioteca atende. Então, uma biblioteca escolar ela vai tentar desenvolver atividades voltadas para aquele público. Então, lembrar que são jovens, que são adolescentes, tem que ver a questão da linguagem, enfim, que tipo de atividade você pode desenvolver para aquele público. Mas, por exemplo, numa biblioteca pública, né, que ação cultural você pode desenvolver, numa biblioteca universitária, numa biblioteca, enfim. É preciso pensar que essas ações vai exigir do bibliotecário que ele tenha uma formação como agente cultural.
né? Pensando nisso, né? Então, basicamente, ele vai precisar de 3 eixos complementares, que seriam a questão da formação técnica, né? Da formação humanística e da prática. Então, juntando esses 3 elementos, ele vai conseguir trazer para o seu dia a dia essas experiências para poder desenvolver ações culturais que realmente atinjam a esse público. Então, elas devem levar em consideração, como a gente já viu, a finalidade da biblioteca e os tipos de público-alvo. Os tipos de ação cultural mais comuns, né? Os que a gente vê mais comumente nas bibliotecas são as palestras, os cursos, as oficinas e treinamentos propriamente nas bibliotecas ou em ambiente virtual. Mas tem ações culturais, por exemplo, como Hora do Conto, leitura de poemas, a questão de oficinas de teatro, pintura, bonecos, enfim. Tudo isso, né? Todas essas atividades são feitas, né? De modo que você possa criar mecanismos para estimular a cultura local também, focar artistas e personalidades da comunidade e estimular, sobretudo, o gosto pela leitura, né? O incentivo pela leitura. E promover interação entre autores e leitores. Outras ações culturais que podem ser feitas são os seminários, as palestras, oficinas de leitura e escrita, concertos e eventos musicais e as feiras culturais e didáticas. Enfim, são esses elementos que a gente pode ver, né? São elementos que você pode utilizar no seu dia a dia e que você pode, a partir desse conhecimento, junto com as equipes que trabalham no atendimento, na parte de referência, na biblioteca como um todo, montar estratégias, tentando inserir outros profissionais, porque muitas vezes você vai desenvolver atividades que vai requerer que outros profissionais de outras áreas, seja do processamento técnico, da aquisição, enfim, possam trabalhar em conjunto e transformar aquela atividade sempre numa atividade onde a biblioteca ganhe relevância, ela se sobressaia, enfim, e que ela possa criar esse vínculo, esse elo com o usuário, que é o que ela realmente precisa fazer, ok? Enfim, mas para concluir, eu gostaria de pedir que, se vocês tivessem alguma dúvida, vocês devem utilizar os nossos fóruns e a partir daí a gente vai tentar esclarecer e de alguma forma tentar trazer um pouco para vocês essas experiências. Vocês também podem utilizar o caderno, lá tem alguns exemplos de alguns vídeos, tem alguns sites que a gente recomenda para que vocês possam assistir alguns vídeos que falam de educação de usuários. Tem um vídeo interessante sobre a campanha do silêncio, enfim, tem uns sites sobre a questão da Hora do Conto. É importante que vocês utilizem essas fontes que são recomendadas, busquem outras informações e tentem trazer essas experiências para o dia a dia de vocês. Obrigada.